Muito bem, de volta com vocês. Nessa aula nós vamos ver o significado e a aplicação de cada uma das placas de regulamentação e cada uma das placas de advertência. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que as placas de regulamentação sempre vão ser representadas pela codificação R. R1, R2, R3, R4, sempre R. Apareceu a codificação R, você já sabe. São placas de regulamentação, placas impositivas, placas imperativas. A segunda coisa que aparece na codificação da placa é o número sequencial dela, 1, 2, 3, 4. Em alguns casos, quando elas são impares, igual aqui, ó, 4A e 4B, que são a mesma placa apontando para um lado e para o outro. A mesma coisa acontece com R5A e R5B. Se é A, se termina com Azinho, é porque ela aponta para a esquerda. Se é B, é porque ela aponta para a direita. Essa é uma outra dica que eu quero deixar para vocês. Se terminou com Azinho, esquerda. Terminou com Bzinho, direita. Isso se tratando de casalzinho de placas. Se forem 3, 4 na sequência, A, B, C, D, E, aí já não vale essa regrinha do esquerda e do direita não. Mas se for só um casalzinho, um par, sempre o A vai apontar para a esquerda, o B vai apontar para a direita. Outra coisa, não precisa decorar o código da placa. Na prova vai vir a placa desenhada. O código aqui é só para a gente ter uma referência da placa, ok? Não se preocupem com isso. Então vamos lá, eu não vou ficar falando aqui o código da placa sempre não. Só vou, às vezes, vou passando aqui, vou mostrando aqui com o mouse e a gente vai falando o significado. R1 é parada obrigatória. Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui logo nessa primeira placa pelo seguinte. Observem o significado dessa placa. Parada obrigatória. Tem gente que avança essa placa, chega devagar e avança, aí depois pergunta, mas eu sou obrigado a parar? Gente, parada obrigatória. Diante de uma placa de parada obrigatória, você tem que imobilizar totalmente o veículo, ainda que não venha ninguém. Compreenderam? Então, parada obrigatória. É a placa octagonal ou octogonal. A placa triangular aqui é o de a preferência. Aí depois na sequência vem sentido proibido, ou seja, você não pode seguir naquela direção. Proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, proibido retornar à esquerda, proibido retornar à direita. E aí a gente tem estacionamento ou proibido estacionar, o correto é proibido estacionar, e aqui no R6B, estacionamento regulamentado. E na R6C, proibido parar e estacionar. Essa R6B, ela pode parecer desnecessária. Tem gente que pergunta assim, por que há de existir uma placa regulamentando o estacionamento? Bastava não ter a placa proibindo e eu já entenderia que pode. Pois é, mas é que pela regra, alguns locais não pode estacionar. Então, sempre que isso acontecer, olha, não pode estacionar em determinado local pela regra. Vou dar um exemplo, em cima de ponte a gente não pode parar nem estacionar. Mas se o órgão de trânsito quiser regulamentar o estacionamento em cima da ponte, ele vai colocar essa placa, estacionamento regulamentado. Compreenderam? Então ela serve para isso, para regulamentar o estacionamento em locais onde comumente a regra haveria de proibir. Agora, entre a R6A e a R6C, a grande diferença é que na R6A só tem um corte, proíbe estacionar. E na R6C tem 2 cortes, observem, é um X, aí já proíbe parar e estacionar. Para quem não sabe, parar é imobilizar o veículo apenas pelo tempo necessário para embarcar ou desembarcar alguém. Coisa rápida. Então, quer dizer, se está lá a placa R6A, proibido estacionar, você pode parar, embarcar ou desembarcar alguém. Tudo bem? Agora, se está a placa R6C, proibido parar e estacionar, aí você não pode fazer nem paradinha rápida, mesmo permanecendo dentro do veículo, mesmo mantendo o veículo ligado. Compreenderam? A placa R7 significa proibido ultrapassar. A placa R8A significa proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. E a R8B é proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Observem que indiretamente essas placas proíbem ultrapassar.
E se você não pode mudar de faixa, consequentemente, vocês vão entender que não pode ultrapassar. A placa R9 significa proibido o trânsito de caminhões, ou seja, veículos de carga de grande porte, veículos de passageiros, ainda que de grande porte, ou veículos de passeio e também veículos de carga de pequeno porte, aí podem circular normalmente. A placa R10 significa proibido o trânsito de veículos automotores. Qualquer veículo que tenha um motor que o impulsione não pode circular nesse local. Uma motocicleta não pode, um automóvel não pode, qualquer veículo automotor não pode. A placa R11 significa proibido o trânsito de veículos de tração animal. Não precisa entrar em detalhes, vocês já entenderam que veículo tracionado por um animal não pode circular nesse trecho. Assim como na placa R12, proibido o trânsito de veículos ou proibido o trânsito de bicicletas, esse é o significado correto. Proibido o trânsito de bicicletas, não pode circular com bicicletas. Interessante ou importante lembrar que o ciclista, quando está desmontado, empurrando a bicicleta, ele não é um ciclista, ele é um pedestre, então ele pode circular nesse local, ele não pode passar montado na bicicleta. A R13, destacar aqui, significa proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. R14, peso bruto total máximo permitido. Peso bruto total máximo permitido. Regulamenta o peso total máximo para o veículo circular naquela área. A R15, altura máxima permitida. R16, largura máxima permitida. R17, peso máximo permitido por eixo. Se aqui na R14 a gente tinha o peso bruto total do veículo como peso máximo, aqui na 17 nós temos o peso máximo por eixo. Pegaram? R18, comprimento máximo permitido. R19, velocidade máxima permitida. R20, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Normalmente vai ser encontrada em áreas hospitalares, em frente a escolas, templos religiosos. R21, alfândega. Até aparecer aqui para vocês para explicar o seguinte: alfândega, o posto de fiscalização alfandegário, prestar atenção, é fiscalização federal. Ela vai ser encontrada onde? Nas fronteiras de um país com o outro e também nos aeroportos, que aí não é o caso de veículos que transitam em vias terrestres, aí no caso é outra situação, mas existe também a fiscalização alfandegária nos aeroportos. Agora, nas fronteiras de um país com outro, vai ter a fiscalização alfandegária. Aí vocês vão ver essa placa aí sem um pouco sentido, né? Só um traço dentro dela aí deitado. Pois é, isso aí significa alfândega, posto de fiscalização alfandegária. Todos os veículos têm que parar para fiscalização, ok? Todos. Quando você passa num posto de fiscalização estadual, somente os veículos de carga precisam parar, apresentar a nota. Agora, fiscalização federal, alfandegária, fronteira de um país com outro, todos os veículos de passageiros, de carga, de passeio, todos os veículos têm que parar para fiscalização. R22 é o uso obrigatório de correntes. Essa aí é outra placa que traz muita dúvida pessoal, principalmente quem nunca dirigiu na roça ou estrada de lama mesmo, ele não sabe que correntes são essas. É uma carcaça de correntes que envolve a roda do veículo para aumentar ali a tração, a capacidade de aderência dele na pista com lama. Tá? Essas correntes, a carcaça de corrente, é obrigatória apenas nas rodas que tracionam o veículo. Se o veículo é tração dianteira, somente as rodas dianteiras têm tração. Portanto, essa carcaça de correntes vai ser obrigatória somente nas rodas dianteiras. Se o veículo tem tração traseira, entenderam? E assim sucessivamente. R23, conserve-se à direita. R24A, sentido de circulação da via ou pista. Essa placa normalmente vai ser encontrada em finais de ruas, onde você tem uma interseção em T. Ela está te mostrando para que lado a circulação deve ser feita, para a direita ou para a esquerda. Se não tiver a placa, é porque você pode circular em qualquer dos sentidos. A R24, passagem obrigatória, vai ser colocada em frente ou de frente a obstáculos físicos
centrais, um canteiro central, uma coluna que sustenta um viaduto, e para o lado que a seta estiver apontando é um lado que você deve passar. R25A é o vire à esquerda, R25B, vire à direita. São determinações, imposições, você tem que virar para o lado que a placa está apontando. R25C, siga em frente ou à esquerda, R25D, siga em frente ou à direita, R26, siga em frente. R27, ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. R28, duplo sentido de circulação. Chamar a atenção de vocês também para o seguinte, gente. Quando o candidato vê duas setinhas, igual aqui na R28, uma apontando para um lado, para cima, outra para baixo, ele sabe que é duplo sentido de circulação. Tem gente que já assimila logo isso aí com mão dupla. Tudo bem, mas não chamem de mão dupla não, é duplo sentido de circulação. Trânsito vai, trânsito vem. Aí se colocam essa outra placa aqui, a R26, do ladinho, eles vão logo entender que essa aqui é porque só pode circular num sentido, ou só naquela direção, siga em frente. Mas e vão chamar isso aqui de mão única. Como eles assimilaram a R28 com mão dupla, eles vão chamar a R26 de mão única. Cuidado, isso é um equívoco, não é verdade. Aqui sim, mão dupla, duplo sentido de circulação. Agora aqui não. Aqui é siga em frente. Combinado? R29, proibido o trânsito de pedestres. R30, pedestre, ande pela esquerda. R31, pedestre, ande pela direita. R32, circulação exclusiva de ônibus, ou seja, naquela faixa ou pista só pode circular ônibus. R33, sentido de circulação na rotatória, ou seja, você é obrigado a contornar ali a rotatória, o círculo. R34, circulação exclusiva de bicicletas. Esse é o significado dessa placa. Aqui sim, na R35A, ciclista, transite à esquerda. E R35B, ciclista, transite à direita. A R36A, ela determina ciclista à esquerda, pedestre à direita, para ordenar ali o trânsito desses dois personagens, desses dois usuários no trânsito. O ciclista deve permanecer à esquerda e o pedestre à direita. Na R36B, o oposto, o pedestre à esquerda e o ciclista à direita. Na R37, proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Observaram? Até mesmo ciclomotores são proibidos quando tiver essa placa aqui. R38, proibido o trânsito de caminhões. R39, circulação exclusiva de caminhões. E R40, trânsito proibido a carro de mão. Vimos então o significado das placas de regulamentação. Vamos agora às placas de advertência. A1A, curva acentuada à esquerda. A1B, curva acentuada à direita. Cuidado para não confundir isso com placas de regulamentação, tá, gente? Lá nas de regulamentação também tem a plaquinha com a seta apontando para a esquerda e a seta apontando para a direita, que significa vira à esquerda e vira à direita. Aqui não. Aqui elas não impõem nada. Elas estão só alertando, olha, é uma curva perigosa para a esquerda, uma curva de pequeno raio, uma curva acentuada à esquerda e uma curva acentuada à direita. A 2A e a 2B representam curva à esquerda, curva à direita. Já não fala que é acentuada, ela já não tem esse cotovelo, essa quina aqui não. Vejam que a seta aqui ela já é feita de forma mais suave. São curvas de grande raio, curvas não tão perigosas. A 3A e a 3B são as chamadas pistas sinuosas, quer dizer, tem mais de duas curvas sucessivas. Porque se fossem até duas curvas, seria curva em S. Mas como são mais de duas, 3, 4, 5 curvas sucessivas, chama-se pista sinuosa. E com tanta curvinha para um lado ou para o outro, fica difícil saber se é para a esquerda ou para a direita aqui, né? É só observar de que lado que está a primeira barriguinha aqui, a primeira curvinha. Nesse caso, para a esquerda. E também, para facilitar, é só lembrar. Terminou com o Azinho, esquerda. Terminou com o Bzinho, direita. Então, pista sinuosa, esquerda.
pista sinuosa à direita. Aqui no A4A e o A4B nós temos curva em S, são duas curvas sucessivas. Elas tem um cotovelinho aqui, é bem fechadinha a curva, tá vendo? Então é curva em S acentuada, na verdade, curva acentuada em S à esquerda e curva acentuada em S à direita. Aqui nós temos também curvas em S, no A5A e o A5B, só que não são acentuadas, são duas curvas sucessivas, mas curvas suaves. Vocês puderam observar que nessa primeira fileira aqui em cima nós só falamos de curvas. Observaram? Ok. Então vamos para a fileira de baixo, que só fala de interseções, de junções de vias, cruzamentos, via lateral e assim por diante. Na A6A nós temos o cruzamento de vias. Na A7A nós temos a via lateral esquerda e na A7B a via lateral à direita. Significa que você está transitando por essa via que sobe ou desce e um trânsito vindo da direita vai entrar no fluxo onde você está. Então é via lateral à direita. E na 7A a mesma coisa, você está transitando aqui pelo fluxo que sobe ou desce e um trânsito vindo da esquerda vai entrar no fluxo onde você está. Então via lateral esquerda, via lateral à direita é isso. A placa A8, deixa eu mudar aqui de novo, que eu tornei mudar o A8. É interseção em T, ou seja, chegou no final da rua, você vai ter que virar para um lado ou para o outro. A placa A9 é bifurcação em Y, também chegou no final da rua, só que agora você tem duas vias para entrar, você pode entrar à direita ou à esquerda. A10A, entroncamento oblíquo à esquerda. A10B, entroncamento oblíquo à direita. A 11A e a 11B trata-se de duas junções em um único ponto, em uma única situação. São chamadas de junções, nós temos uma junção embaixo e outra em cima, sucessivas, uma após a outra, contrárias, porque é uma para um lado, outra para o outro, e no caso aqui a primeira à esquerda. Por isso que ela se chama, essa placa significa junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda, e junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Na placa A12, nós temos o significado de interseção em círculo. Não obriga você a contornar a rotatória, apenas te alerta que ali existe uma interseção em círculo. A placa A13A significa confluência à esquerda e a placa A13B significa confluência à direita. Também são fluxos que estão vindo da esquerda ou da direita, mas nesse sentido geográfico que vocês estão vendo aqui, ó, essa forma geográfica que vocês estão vendo aqui. Aqui nós temos a placa A14, significa semáforo à frente, está te alertando que é para você já ficar atento que à frente vai ter semáforo. A placa A15 também te alertando que à frente vai ter uma parada obrigatória. Por enquanto essa placa não está te obrigando a nada, ela está apenas te alertando sobre a parada adiante. Na A16 nós temos a placa que adverte sobre bonde, ou seja, você vai cruzar com a linha de bonde, onde circula ali bonde. O significado dela é bonde. A17, pista irregular. A18, saliência ou lombada. Observem que não é quebra-mola. Quebra-mola é o nome vulgo dado a essa placa. Ela é saliência ou lombada. A19, depressão, que seria o quebra-mola ao contrário. A20A é declive acentuado. Declive é uma descida. Acentuada quer dizer uma descida íngreme, uma descida muito forte. A20B, aclive acentuado, uma subida íngreme, uma subida muito forte. E aqui nós vamos pegar uma sequência agora de placas falando de estreitamento de pista. Observem pelo desenho que o estreitamento ocorre aqui nos dois lados. Então, A21A significa estreitamento de pista ao centro. Todos os dois lados estreitam ao centro. A21B, estreitamento de pista à esquerda. A21C, estreitamento de pista à direita. A21D, alargamento de pista à esquerda. A21E, alargamento de pista à direita. A22, ponte estreita. Tem gente que confunde ponte estreita com estreitamento de pista ao centro. Ele olha esses dois desenhos estreitando a pista ao meio, ele acha que isso aqui é um estreitamento de pista ao centro.
Não é. Presta bem atenção no desenho para observar a diferença de um para o outro. A 21A, estreitamente pista ao centro. A 22, ponte estreita, quer dizer, largura da pista de rolamento da ponte inferior à largura da pista de rolamento do restante da via. A 23, ponte móvel. Qual a finalidade de alguém construir uma ponte móvel? Permitir a passagem de embarcações ali de baixo. A ponte levanta, a embarcação passa, depois a ponte abaixa novamente. Logo vocês vão entender que essa ponte não tem uma sustentação central, obviamente, podemos concluir que ela não suporta muito peso, o que nos leva também a entender que veículos de grande porte, veículos pesados, não podem passar sobre uma ponte móvel. A 24, obras. A 25, mão dupla adiante. Presta bastante atenção nessa placa mão dupla adiante, porque ela está te alertando que à frente a via vai se tornar mão dupla, ou seja, onde você está é mão única. É muito comum essa placa cair em prova e eles perguntarem: quando você visualizar esta placa A25, você está circulando numa via de mão única ou mão dupla? E tem gente que marca a mão dupla, porque ele está vendo aqui setinha indo, setinha vindo. Gente, a placa adverte, mão dupla adiante. Quer dizer que ela vai virar mão dupla. Por enquanto ela é mão única, correto? Aqui na na A26A e A26B, nós temos sentido único e sentido duplo. Isso aí adverte o condutor sobre a existência ou mudança brusca de sentido de direção, em razão de obra, obstáculo ou alguma coisa. No caso, você vai passar só pela esquerda, ou pela esquerda e pela direita, ou só pela direita para o lado que a seta estiver apontando. A 27, área com desmoronamento. A 28, pista escorregadia, quer dizer, sob algumas circunstâncias, a pista pode tornar-se escorregadia. A 29, projeção de cascalho, você deve manter uma distância maior em relação ao veículo da frente, para que pedregulhos não peguem no para-brisa do seu carro ou no seu carro. A 30A, ciclistas, ou trânsito de ciclistas, alertando que ali tem ciclistas transitando. A 30B, passagem sinalizada de ciclistas. A 30C, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Cuidado também para não confundir essa placa, que lá na de regulamentação tem também uma placa com o ciclista e o pedestre dentro. Se fosse lá na de regulamentação, significaria ciclista à esquerda, pedestre à direita, mas não é. Aqui é placa de advertência. Então o significado dela aqui é trânsito compartilhado entre ciclistas e pedestres. Na A31, trânsito de tratores ou maquinário agrícola. A32A, trânsito de pedestres. A32B, passagem sinalizada de pedestres. A33A, área escolar. A33B, passagem sinalizada de escolares. A34, crianças, ou seja, área de recreação infantil. A35, animais. A36, animais selvagens. A37, altura limitada. A38, largura limitada. Eu quero aproveitar e vir aqui embaixo na A46 e na A47 e na A48, que a gente já pega a sequência. A46 significa peso bruto total limitado. E A47, peso limitado por eixo. E A48, comprimento limitado. Então peguei aqui a sequência. A37, que é a altura limitada. A38, largura limitada. A46, peso bruto total limitado. A47, peso limitado por eixo. E A48, comprimento limitado. Vocês devem ter observado que lá nas placas de regulamentação tem também essa sequência de 5 placas. E usando quase que os mesmos termos. A simbologia, o desenho, o pictograma aí dentro é o mesmo, ou são os mesmos. Mas o entendimento e a aplicação é diferente, deve ser observado e entendido de forma diferente. Agora, sem que a gente tenha que entrar em maiores detalhes, só chamo a atenção de vocês para o seguinte, para vocês não confundirem na hora da prova placa de regulamentação com placas de advertência, a regra é simples. Sempre que for usado o termo permitido, é placa de regulamentação, porque cabe às placas de regulamentação permitir ou não, proibir ou não. Perceberam? Enquanto as placas de advertência
nunca vão usar o termo de permitir ou não, de proibir ou não. Aí eles só colocam assim, limitada, te alertando, ó, um limite de altura, de comprimento, de peso, mas é sempre usado o termo limitado. Pegaram? Sempre foi usado o termo permitido, regulamentação. Limitado, advertência. Voltando então, a placa agora A39. A placa A39 significa passagem de nível sem barreira. Uma passagem de nível é um cruzamento com linha férrea. Sem barreira porque não tem a cancela. A 40 é passagem de nível com barreira. E a 41 é a Cruz de Santo André, que nós já falamos dela anteriormente. A Cruz de Santo André sinaliza a passagem de nível. E aqui não está dizendo se é com ou sem barreira. Então, todas as três aqui, a 39, a 40 e a 41, fazem menção a um cruzamento com linha férrea. A 42A, início de pista dupla. A 42B, fim de pista dupla. A 46, 42C, pista dividida. Primeira coisa é observar a diferença de pista dupla, início de pista dupla, para pista dividida. Observem que na pista dividida a gente tem o canteiro central iniciando aqui, mas o trânsito de um lado ou de outro flui em um único sentido. Perceberam aqui a direção das setas? Esse é o pista dividida. O início de pista dupla tem também o início do canteiro central lá, porém, de um lado o trânsito vai, de outro o trânsito vem. A43, aeroporto. No caso, se alertando que na região, naquela área, tem aviões voando em baixa altura, que não é para você se assustar, isso ali é comum. A44, vento lateral. Normalmente para veículos leves e altos, como vans, combis, devem abrir os vidros para que o vento interfira menos na condução do veículo. A45, rua sem saída. Essa eu nunca vi cair em prova, tá? Perguntar o significado dessa placa, ela vai ser um abraço. Qual é o significado dessa placa? Rua sem saída. E a 46, 47, 48, nós já vimos, então não vou repetir. Ótimo. Nessa aula nós vimos o significado e aplicação das placas de regulamentação e de advertência. Eu peço a vocês que, além de decorarem o significado, tentem ler no livro, não precisa decorar o que eu vou falar aqui não. O significado tem que decorar, visualize a placa e decore. Agora, debaixo do significado da placa, lá no livro, tem a aplicação dela. Como é que essa placa é aplicada? Tentem ler aquilo ali também, não só decorar. Porque a partir do momento que você entende sobre a aplicação da placa, você consegue memorizar com mais facilidade o sentido daquela placa no trânsito. E a segunda coisa que eu quero pedir para vocês é que vocês sempre comparem placas com simbologias semelhantes, parecidas, porque na hora da prova eles podem colocar essas placas agrupadas e confundir vocês. E é o que eu estava tentando fazer aqui, mostrando para vocês que nas de regulamentação e de advertência tem placas com simbologias semelhantes, apesar de nós sabermos que são placas diferentes, com aplicação diferente, cor predominante diferente, tudo diferente, mas as simbologias semelhantes pode fazer você confundir o significado delas na hora da prova. Bons estudos para vocês. Na próxima aula a gente já continua falando sobre placas, porém agora as de indicação.